Sucesso. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 2 de novembro de 2024. É o dia de finados, não é? Como a cristandade chama, o dia que nós relembramos daqueles nossos irmãos que partiram, retornaram à pátria espiritual antes de nós. E é um dia que, na realidade, muitas pessoas lembram com tristeza, mas nós temos que lembrar com alegria, não é? Alegria porque durante muito tempo tivemos amigos queridos entre nós, esses amigos deixaram boas lembranças, mas eles estão perto de nós, basta que a gente, se conecte com eles através do pensamento, e um dia todos nós estaremos juntos novamente. Então, não há por que ter tristezas. Temos saudades, e saudade é uma coisa maravilhosa, não é? E hoje quem vai fazer a nossa palestra é a nossa querida irmã Carmen Matos, Matos Rogério, essa querida companheira trabalhadora da nossa casa, que vai conversar conosco sobre essa palestra, o Dia de Finados. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 8 das Instruções dos Espíritos. E essa mensagem é do Espírito de Verdade. Ela foi transmitida no ano de 1863, na cidade de Havre. Diz assim o Espírito da Verdade: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade abre 1863. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes e essa falange de espíritos trabalhadores da seara do Senhor, os ministros de Deus, esses espíritos que estão sempre a nos auxiliar, a nos esclarecer, a nos consolar com muito amor e carinho. E hoje, né, em que o mundo relembra de uma forma mais enfática aqueles que já não se encontram mais no planeta Terra, aqueles que nos precederam no retorno à nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual, nós queremos pedir ao Senhor que abençoe todos esses nossos irmãos que aqui já não se encontram, aqueles que foram caros ao nosso coração, aqueles que partiram daqui em sofrimento, ainda rebeldes, sem conhecer a palavra do Senhor, negando o Senhor, não importa, porque são todos filhos do Senhor muito amados. Que todos esses nossos irmãos que são lembrados, e mesmo aqueles que não são mais lembrados, que todos possam receber a bênção do Senhor que vem do seu coração, esse coração que sempre se encontrou aberto para todos nós. Que a tua paz, Senhor, se encontre em nossos corações, que ela se instale no corações de todos nós, espíritos imortais, não importa se estamos encarnados ou desencarnados.
Te pedimos também que abençoe a nossa irmã Carmen, que vai fazer esse estudo conosco, e que todos nós possamos, nesse momento, relembrar daqueles nossos entes queridos, oferecer a eles o melhor das nossas vibrações, para que todos possam se sentir consolados, esclarecidos e amparados, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor sempre nos concede de crescer um pouco mais. E com certeza nós estamos fazendo isso. Fica conosco, Senhor, e que a sua misericórdia esteja sempre ao nosso alcance. Graças a Deus. Graças a Carmen, Deus. a palavra está com você, tá? Tá É, bom. pode fazer seu trabalho e que Deus continue a te abençoar. E mais uma vez, muito obrigado por você aceitar o nosso convite de estar conosco na tarde de hoje. Com certeza. É só gratidão mesmo, né? Cada vez que a gente estuda, quem se beneficia somos nós mesmos, né? Não tem outra, né? Então é só bênção mesmo, né? Então, como a Rose disse, o mundo celebra hoje os mortos, né? E cada um na sua cultura, cada um do seu jeito, né? Eu estava lendo algumas reflexões aí, e alguns países, até algumas culturas, têm algumas coisas até curiosas, né? Então, tinha um lugar, eu acho que é a Guatemala, que eles celebram os seus mortos confeccionando pipas, né? E aí vão e soltam as pipas, e cada pipa representa um ente querido, como se a mensagem fosse levada até o céu. Então, a gente vê que qualquer forma que a gente faça, homenageando, ou seja, trazendo para dentro do nosso coração, mesmo aqueles que não foram lá muito afetos a nós, né? Esses principalmente precisam da nossa prece, né? Não por uma questão nossa pessoal, mas quem sabe eles estão necessitando mais do que aqueles que são os nossos afetos mesmos, verdadeiros. Então, eu reflexionando sobre essa questão desse dia especial, né, que é um dia, vamos dizer, que a humanidade, digamos assim, homenageia os seus mortos, que a gente tenha mais cuidado, né? Isso ficou para mim, cuidado para aqueles que não foram muito afetos nossos. E que quando a gente se lembra, lembra daquilo que não foi legal, daquilo que a pessoa não fez bem para a gente, e que esses a gente precisa exercitar, vamos dizer assim, o desapego. O desapego. Eu acho que é bem assim mesmo, que a gente possa desapegar dessas angústias, dessas coisas que ficam na gente, mesmo a pessoa não estando materialmente aqui, fisicamente, mas que a gente possa lembrar e enviar para essas criaturas a nossa, o nosso perdão, quem sabe, né? A nossa boa energia, a nossa vibração, né? E aí a gente pensa assim, o que que o Espiritismo nos aconselha? É dizer, olha, não vá ao cemitério, não acenda a vela, não coloque flores. Não, com certeza que não. Não, o Espiritismo não diz que a gente não deva ir ao cemitério. Quem se sente bem indo ao cemitério, quem se sente bem chegando perto lá da sepultura do seu pai, da sua mãe, do seu filho, às vezes, né? Da sua avó, quem se sente bem, com certeza ele estará perto de você, né? E a pessoa às vezes se sente bem indo lá, se sente bem acendendo a vela, né? O espiritismo só diz aqui, só diz que a pessoa, não, o espiritismo não proíbe, imagina, mas não é necessário. O quanto que nós já conseguimos ressignificar esses padrões que nos foram colocados pelas religiões, né, que nós tivemos, né? Por exemplo, a religião católica. Então, acender vela e colocar imagem, e chegar na imagem e rezar, nós sabemos que não tem necessidade. Mas se você se sente bem, por que não? Então não cabe nós
que já temos um pouquinho já de degrauzinho já conquistado, dizia assim: para que que você vai lá? Não tem nada lá. Eu já me peguei falando isso, sinceramente. Para que que eu fui falar isso, gente? Não tem nada lá, para que que você vai lá? Gente, a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar a crença. Às vezes essas pessoas que vão lá ver lá os seus entes queridos são muito mais, vamos dizer, evoluídos do que a gente que estuda, que sabe, que não sei quem, não sei o que lá. Às vezes o coração delas é muito mais puro do que o nosso. E a gente tem a língua solta para dizer o que a gente sabe, né? Então, o que a gente precisa é cultivar o silêncio. Cultivar o silêncio. E isso custa a gente, né? Trancar a boca custa, né? Então, que a gente possa fazer esse exercício de silenciar, quando não tem necessidade, mas a nossa mente às vezes acha que a gente é missionário que vai evoluir aquele ou aquela. Não, a gente evolui a gente, né? Então, essa é a nossa tarefa aqui, e nesse momento aqui, né, que a gente possa entender que a tristeza, né, a tristeza não faz bem àqueles entes queridos que nós temos, né? Porque se a gente está triste aqui, ele está triste onde ele estiver, né? Então, a amargura, a tristeza, a revolta, isso chega até ele da mesma forma. A tristeza, a amargura e a revolta. E que a gente possa cuidar disso, né? E que aqueles, principalmente, né, que partiram pela porta do suicídio, a gente precisa fazer uma oração ainda mais intensa. E aqueles ainda que nos trouxeram revolta, como eu disse no começo, trouxeram revolta, raiva, que a gente possa liberar do nosso coração. É o momento da gente depurar, é como se a gente fosse lavar, enxaguar, pendurar, da gente se libertar desses sentimentos de revolta que aqueles que partiram fisicamente, mas estão na nossa mente atormentando. Toda hora que a gente se lembra, a gente lembra da coisa ruim, né? A gente tem que fazer que nem Jesus. Fica com a melhor parte. Vê alguma coisa que a criatura tenha feito de bom, que às vezes fez, alguma coisa fez, né? Às vezes deu um sobrinho, uma sobrinha, não? Alguma coisa a criatura fez. Então, que a gente possa buscar aquilo de bom e que a gente possa limpar o nosso coração dessas mágoas aí, dessas coisas aí, né? Então, nós vamos agora, né? O material aqui, eu vou compartilhar com vocês para a gente estar conversando sobre algumas reflexões. Espero que funcione legal, né? Eu não tô... Bom, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Aqui. Vocês estão vendo legal, né? Ou não? Tudo bem, né? Estamos vendo sim. Tá bom. Então, eu Tá vou ótimo. minimizar aqui. E aí nós vamos continuar. Então, nesse dia de finados, celebre as lembranças dos que já se foram e nos deixaram. Mas, principalmente, valorize as pessoas que ainda caminham conosco. Olha, essa lição é muito importante, porque a pessoa desencarna, a pessoa morre, e você, meu Deus, eu tinha que ter abraçado mais, eu tinha que ter beijado mais, eu tinha que ter dito que amava. Gente, isso aí é básico na gente. Às vezes a gente não aproveita, não aproveita, e a pessoa desencarnou. Aí você quer o quê? Como disse às vezes, eu acho que era Chico que dizia, depois que morre, você quer a comunicação dele, você quer bater papo com ele, né? Por que que não bateu papo quando estava aqui? Aí morreu, você quer mensagem, você quer conversar, você quer saber como é que tá. Quando estava aqui, não estava nem aí. Mas quando morre, aí quer bater papo, né? E às vezes acontece exatamente isso, né? E aqui, os que partiram, né? Os que partiram, como é que eles partiram? Será que eles partiram bem? Será que eles partiram atormentados, agoniados? Ou partiram tranquilos, né? Às vezes dizemos assim, a pessoa morreu que nem um passarinho, tranquilo, né?
Então, a gente precisa entender que a gente precisa cuidar de como é que a gente vai partir. Como é que vai ser a nossa partida? Como é que a gente vai se desligar desse corpo agoniada? E aí a gente tem que se preparar também. Nesse momento em que a gente sabe que muitos já partiram e a gente está nessa juventude avançada, a gente está mais perto do final do que do começo, a gente sabe que está chegando perto, né? Bem que a, 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 a vida está, enfim, se prolongando, muitos aí, 90 e tantos, 100 de idade, a gente sabe que tem muitos já, graças a Deus, né? Fruto de quê? Do cuidado, da alimentação, da medicação, dos tratamentos. Então, acho que a gente cuide da nossa partida, que a gente faça a nossa malinha, né? Que a gente cuide desse processo de desencarne. E aqui o Leon Denis vai nos trazer uma reflexão muito importante para nós aqui, nesse livro. Engraçado que aqui eu não consigo ler tudo, né? Mas tudo bem. É Além da Vida? Não. Depois da morte, né? Depois da morte. Então ele diz assim: dolorosas, cheias de angústias para uns, a morte não é para outros senão um sono agradável seguido de um despertar silencioso. Então, para uns, a morte é dolorosa, cheia de angústia. Para outros, não. É um sono agradável seguido de um despertar silencioso. E aí ele vai explicar. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo, para aquele que aspira aos bens espirituais e cumpriu seus deveres. Ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Olha o que ele está falando para a gente, hein? Vamos nos preparar para essa viagem. Como? Nos desprendendo dos apegos, das coisas que a gente não pode viver sem. Sem isso eu não consigo viver. Isso é fundamental para a minha vida. Ah, eu não aguento, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Quantas pessoas, e nós mesmos, nós temos que ver as coisas da gente, né? Mas quantas vezes as pessoas se apegam a situações, né, que vivem somente para aquilo. Por exemplo, tem gente que joga todos os dias, joguinho nem é de dinheiro, é joguinho de carteado, né? Eu tenho uma amiga que ela joga todo dia, sábado e domingo, inclusive, né? Aí o que que acontece? Vamos imaginar como é que vai ser o desprendimento dessa pessoa. Ela vai desprender agoniada porque no dia seguinte ela quer jogar e ela não vai conseguir. Aí o que que ela vai fazer? Ela vai grudar em quem joga. E aí ela vai atormentar as pessoas. Olha, e a afinidade. Olha a afinidade, a sintonia, o que mais a gente estuda, né? Nossos estudos. Olha a afinidade. Então você vai grudar porque você quer continuar com as sensações. Imagina o desespero das pessoas que não conseguem ficar sem fazer alguma coisa, ou seja, comer comida, bebida, televisão e vídeo e sei lá o quê, joguinho de computador. E o que que acontece? Não morreu, como é que vai fazer? Né? Eu tenho uma amiga também que diz assim: eu, quando vou ao shopping, eu tenho que sair com 3 sacolas, pelo menos. Credo! Já pensou quando desencarnar? Ela vai grudar nas pessoas no shopping. Então, gente, o que que ele nos fala aqui, Leon Denis? Ele nos fala, ele nos avisa: olha só, presta atenção, você tem que se preparar para essa viagem, você tem que se desprender, né? Enfim, das coisas, das pessoas também, né? É claro que a gente tem os entes queridos, que a gente gosta, que a gente tem que estar junto, normal, claro, mas aquela coisa de ficar sem estar junto toda hora, grudado, se não vem, aí você fica desesperado, aí reclama. Gente, o que acontece quando a gente vai desencarnar? A gente vai querer estar atormentando eles a toda hora. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos nos preparar para essa viagem. É isso que ele está nos dizendo, né? E o Espiritismo
coube a honra de ter sido o primeiro a se interessar de maneira séria e observar cientificamente a origem, a natureza e o destino dos espíritos. O que ele diz aqui? As questões de onde, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. O Espiritismo resolveu essa questão para a gente. Básica. Nós sabemos exatamente quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Isso é básico para nós. E o Espiritismo nos deu de bandeja, através das obras, dos estudos, né? Então, depois da morte do corpo físico, além de comprovar as comunicações que podem estabelecer com os encarnados. Gente, o que nós temos de material, de estudo, para a gente poder se aprofundar, para a gente poder saber, é uma infinidade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer saber, mais a gente se apropria, mais a gente entende essa realidade, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Então, é só uma bênção. A gente tem que agradecer todos os dias a Kardec e essa galera toda, esses espíritos amorosos que nos trouxeram essa realidade, para que nós possamos a cada dia pensar e agradecer e modificar, porque não adianta só a gente saber que existe, né? A gente tem que incorporar isso dentro da gente, né? E a doutrina espírita refuta a hipótese de céu e inferno, né? Isso é clássico para nós, né? Inclusive por uma questão de lógica, o desencarnado não vai desfrutar dos gozos eternos e nem estará irremediavelmente condenado ao suplício interminável. Gente, está aqui, o céu e o inferno está aqui, na nossa consciência. Gozo eterno nenhum, e nem estará. Para o inferno vai queimar no inferno. Não tem isso, não existe isso. E quanto mais a gente estuda, e muitas vezes a gente fica pensando, aquela pessoa, vamos dizer, aquele que tem um cargo, vamos dizer assim, político, aquele vai arder que vai ser demais, né? Nosso conhecimento cria essa coisa da gente saber o que vai acontecer com a criatura. E não é nada disso. A gente não sabe nada do que a espiritualidade, esses gestores, né, do espaço, vão estar arranjando, arrumando, modelando para que a criatura possa resolver as suas questões, reparar os seus danos de uma forma que ele possa realmente cumprir, não é? Mas às vezes a gente fica naquela coisa, né? Aquele vai queimar, arder até esturricar, né? Pelo que ele está fazendo, mas a gente não pode, dessa forma, achar que é desse jeito, né? Tem um texto aqui que eu estava vendo sobre essa questão a pessoa vai desfrutar dos gozos eternos, que é da sociedade. Eu acho que é da. Não, não é não. É Humberto de Campos. É Humberto de Campos, não é da Revista Espírita, não. E ele fala assim, só um trechinho, é o espírito sonês. E ele fala assim uma coisa engraçada, que quando ele desencarnou, quando ele diz assim, quando deixei meu envoltório terreno, fizeram vários discursos em meu túmulo e todos estavam impregnados da mesma ideia, da mesma ideia. E ele dizia assim, um dos discursos, meu amigo, dizia um, e desgozar do repouso eterno. Aí outro, alma, dizia o padre, repousa na contemplação divina. Amigo, dizia o terceiro, dorme em paz após uma vida bem vivida. Enfim, era o repouso eterno, contínuo, que ressaltava do fundo de tantos adeuses tocantes, né? Aí ele diz assim, o Espírito, repouso eterno, ponto de exclamação. Que entendiam por essa expressão pelas palavras, mesmas palavras. Então, todos estavam falando do gozo eterno. E ele discorre sobre o que a natureza trabalha, pulsa em todos os setores, todos os lugares. Ninguém repousa eternamente, todo mundo trabalha, né? Jesus não disse? O meu pai trabalha e eu também. Ninguém vai ficar, vamos dizer, na rede lá, ou tocando harpa de asinha para lá e para cá. Não existe isso, esse gozo eterno que todo mundo que fala, né? Então ele está
Tem um texto grande aí sobre isso, né? Então, isso não existe, né? A gente sabe que a gente vai desencarnar, continuar trabalhando, às vezes até mais do que aqui. Aí continua: aqueles espíritos que estiverem condicionados aos interesses mundanos, olha aí de novo, hein? Que os prendiam quando na Terra, continuam a eles atraídos de novo, na ilusão de ainda controlá-los, perturbados e perturbando a quem eles se acercam. Olha a afinidade. Assim permanecem até que encontrem o esclarecimento fraterno em nome do amor. Então, eles estão mentalmente ligados à Terra, desencarnados, não têm corpo, mas a mente ainda querem as sensações, ainda querem sentir esse ambiente que eles estavam atraídos na ilusão de que ainda podem controlá-los. Então, ficam perturbados e grudam, perturbando. Olha o vampirismo aí, olha a situação. Então, esses alertas são para nós aqui, hein? Nós aqui que ainda estamos aqui. Vamos preparar nossa mala direitinho aí para a gente não ficar nesse desespero aí. E aí, Chico Xavier nos dá essa, essa lição aqui. A morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Ou seja, o nosso coração continua do mesmo jeito. Se você morre chato pra caramba, enchendo a paciência, reclamando, o que que vai acontecer? Você vai desencarnar reclamando, achando tudo errado, tudo ruim, igual. Ninguém vai mudar porque morreu. Como a pessoa às vezes diz assim, ah, a pessoa é como se assim, virou santo. Imagina se a pessoa virar santo. Não vira mesmo. Fica do mesmo jeitinho. Aí, aqui, o plano espiritual para o qual iremos depois da nossa morte será determinado de acordo com as nossas ações em vida corpórea. Então, a gente sabe que aquilo que a gente faz aqui, a gente vai ter que dar conta, né? Então, o plano espiritual, como ela fala aqui, né, vai determinar de acordo com a gente vai para onde as nossas ações da vida corpórea nos deram, vamos dizer assim, o bônus, ou enfim, a entrada para esse lugar, né? Então, nós sabemos que nada é de graça, né? Tudo a gente precisa ter trabalhado para, né? E aqui no Dia dos Finados, como fala, em si não representa nada de especial para quem daqui já partiu. Nessa data, como em qualquer outra, eles são mais tocados pela lembrança que deles se tenha. Os espíritas sabem que o cemitério não é o lugar dos espíritos, mas, como ele fala aqui, né? É, eles são sempre tocados, né? Pelo como a gente lembra deles, como a gente se refere deles, né? Como a gente realmente representa o que que foi de especial que essa pessoa representou para a gente, né? Aqui, vamos lá. E aqui, refletindo com Kardec, ele traz várias questões, né? Sobre essas questões do desencarne, né? E aí, na 320, Kardec pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Ou seja, o espírito gosta, fica satisfeito quando você se lembra deles aqui na terra? Aí eles respondem, os espíritos benfeitores, muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Olha aí, de novo, aqueles que não foram tão legais conosco, que a gente possa enviar para eles as nossas boas vibrações, porque é como se fosse um remédio para eles, que eles necessitam, né? Assim como aqueles que nos trouxeram felicidade também vão receber essas boas energias, essas vibrações amorosas de nós, né? Então, que a gente possa focar para aqueles que não foram tão bons, ou que a gente nos deixou mágoa, nos deixou tristeza,
que a gente possa, até me deu uma ideia agora, eu vou escrever num papel, eu vou fazer uma lista, né, daqueles que realmente ainda deixaram alguma situação de angústia, alguma situação assim desconfortável, que a gente possa, principalmente nesse dia, que é o dia o mundialmente celebrado, né, para homenagear esses mortos, que a gente possa focar nesses que certamente eles estão precisando dessas orações, eles estão precisando da nossa energia, né? Vamos lá. Então, outra questão que Kardec pergunta: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Ou seja, é nesse dia especial, no dia 2 de novembro, é melhor do que os outros dias, né, para essa comemoração? E aí, outra pergunta de Kardec: aprestam-se para ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos, ou seja, é o momento deles irem aos cemitérios que ficam lotados sobre os seus túmulos, aí eles respondem: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem qualquer dia, em qualquer lugar. Não necessariamente precisa ser no cemitério. Então, quando a gente chama por um ente querido, a gente sabe que ele chega, a gente sabe que ele pode se sintonizar conosco, ele pode estar até respondendo às nossas questões, se a gente tiver realmente esse coração amoroso e está em concentração para que a gente possa estabelecer essa comunicação, né? Outra pergunta. 321A. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Aí eles vão dizer: nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, ou seja, nos cemitérios, né? Porque então também é maior em tais lugares, das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então, ele não vai aleatoriamente, ele vai se tem algum coração que sintoniza com ele, que está querendo elevar o pensamento e chegar até ele. Não é pelo tumulto das pessoas nesses lugares, né, nos cemitérios. Outra questão, 321b. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Então, de que forma que eles comparecem? Se a gente pudesse vê-los, como é que eles se apresentariam? Né? A pergunta de Kardec é assim. E aí, soube a que tinham quando encarnados. Aí vamos lembrar de Emmanuel, como é que ele aparecia para Chico Xavier, como Públio Lentulus. Aí continua outra pergunta. 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. E repara que essas perguntas, eu acho que se eu fizesse um teste aqui, todo mundo já saberia responder, né? Dado o conhecimento que a gente tem, né? Enfim, aí novamente, aquele que visita o túmulo pode manifestar por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior desse pensamento. Já vos disse que. Deixa eu tirar daqui, senão não consigo nem ler aqui. Não consigo ler porque essa tarja preta fica aqui em cima. Ah, não, já botei. Então, vou ler aqui. A visita é a representação exterior desse pensamento. Já vos disse que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Então, gente, ou no cemitério, ou fora do cemitério, ou na sala, ou no banheiro, ou na cozinha, ou em qualquer lugar, depende do pensamento, depende de como você está e como você se dirige até esse ente querido, essa pessoa que você quer enviar o seu coração,
o seu afeto por ele. Então, não importa o lugar que você, o que vale é o pensamento. Onde estiver, não importa, né? O que ele diz aqui para a gente, né? Aqui, aqui. Tua tristeza é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Então, o que que ele está falando aqui para a gente? Que a tristeza não é uma coisa boa, né? Você, quando está triste, é o que ele fala aqui. Você lacera a alma sensível. Então, é difícil a gente, vamos dizer, dar um conselho para uma pessoa, conversar com uma pessoa sobre isso. A gente sabe quando a pessoa está passando por uma perda muito significativa, você falar que isso, olha, não, a sua tristeza está atrapalhando, enfim, eu acho que tudo tem um tempo, tudo tem um momento certo, né? Mas é claro que a pessoa, como ele diz aqui, levanta-te e segue para frente, honrando a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Então, faz parte da vida, né? É o que ele fala aqui. E aqui nessa daqui, Bezerra de Menezes nos diz assim: filhos, não vos esqueçais de orar sempre. A oração possibilita ao humano aclarar os próprios sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo. Pelo recolhimento íntimo na oração, a criatura conversa com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta. Olha o que ele disse para a gente aqui. O mundo espiritual não nos deixa sem resposta. E a oração, imagine Bezerra de Menezes, quando encarnado, né, os filhos que ele perdeu, né, desencarnados, eu acho que montam, ele teve, eu acho que 16 filhos, se não me engano, 16, e ele perdeu, eu acho que 9 ou 10 filhos desencarnados. Então, imagine esse espírito trazendo essa fortaleza para nós, a questão da revolta, né? Que aquele, como a prece, ela nos alivia o desespero, alivia a revolta. Então, o hábito da prece precisa ser um hábito assim como a gente bebe água, assim como a gente se alimenta. Então, o que ele está trazendo para nós é essa certeza, e mais ainda, quando ele fala aqui no final, que o mundo espiritual não nos deixa sem resposta. Aqui, a morte não separa os que se amam. A morte é o veículo condutor encarregado de transferir a mecânica da vida de uma para outra vibração. Joana de Ângeles. Ninguém morre, diz Chico Xavier para nós. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Então, isso é um conforto para a gente, né? Você saber que você não morre, que você continua vivo, né? Que o aperfeiçoamento vai prosseguir, você aqui na carne ou você aqui sem o corpo físico, né? Sabemos, assim como fala o espírito de Sonês, que ninguém vai ficar à toa nem com gozo eterno, não existe isso, né? Todo mundo trabalha. Ele fala isso, e ele termina aqui no texto dele, e ele fala assim: o espírito existe e nós o provamos, e o provaremos melhor quando chegar a hora do desencarne, né? Nós lhes ensinaremos a esses apóstolos da incredulidade que o homem não o é nada, ou seja, a crença de que acaba tudo com a morte. E aqui ele nos diz aqui: somos todos visitantes desse tempo, desse lugar, estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer e amar.
e depois voltamos para casa. Então, nós temos uma tarefa que é cumprir, nós temos propósitos, nós temos lições que precisamos aprender, lições que precisamos ensinar. Então, nós temos uma tarefa grande, nossa pequena missão é, primeiramente, com a família, como fala, né? Valorizar as instituições, né? Então, sabemos que estamos aqui de passagem, essa nossa vida é efêmera, é passageira. Então, que a gente faça jus a esse objetivo da espiritualidade para que a gente possa crescer e principalmente amar. E depois a gente volta para casa. Epa, peraí, aqui, aqui. E aqui nessa questão do Livro dos Espíritos, 997, é na nota de Kardec. Tá? Tá bom. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. É aquela ideia que a pessoa diz que a pessoa agora virou santo, né? Morreu, virou santo, né? Se viveu uma vida condenável é porque era imperfeito, né? E aqui é o túmulo de Kardec, né? E ora a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Aí nos lembra, né, que nós evoluímos pelo amor ou pela dor. E aqui tem um texto tão bonito de Francisco de Assis, né? O que temer? Nada. A quem temer? Ninguém. Por quê? Porque aqueles que se unem a Deus obtêm três grandes privilégios: a onipotência sem poder, a embriaguez sem vinho e a vida sem morte. Francisco de Assis. E aqui a gente termina, vou terminar aqui o compartilhamento. Então, gente, todo mundo já preparando a malinha, cuidando aí da vida, porque quando chegar a hora para a gente não ficar em desespero. Então, a gente tem esse momento aqui que a gente pode até conversar sobre essa situação, o que para vocês, como é que vocês, o que representa para vocês a morte, como é que vocês lidam com ela, que é uma questão aqui, né? Ah, deixa eu ler só um instantinho, antes de começar. Tem uma oração de um morto para mortos. Oração de um morto pelos mortos. O título da lição é Lázaro Redivivo, do irmão X, Humberto de Campos. Ele diz assim, só os trechinhos aqui. Mestre de sabedoria e bondade, não te venho pedir hoje pelos que ainda se prendem à luta da carne. Ou seja, ele é desencarnado, ele pede pelos desencarnados. Então, ele diz que ele não vai pedir para aqueles que estão aqui na carne, como nós. Aí ele diz assim: o faminto que se arrasta no mundo, na maioria das vezes, encontrará um pão. O doente quase sempre vai achar o remédio. Venho pedir-te por todos aqueles que a morte arrebatou ao corpo físico, inesperadamente, quando seus corações navegavam em pleno mar de ilusão, por aqueles que deixaram os afetos mais caros, que abandonaram o ninho doméstico entre angústias e lágrimas, que desertaram compulsoriamente dos serviços materiais que punham a esperança. Muitos deles, Jesus, acordaram em regiões que supunham não existir. Outros amparam-se ainda com os familiares no mundo, ou seja, ficam presos à carne, à família, tentando restaurar a situação que a divina lei considera encerrada em definitivo. Outros ainda, mestre, se conservam apegados ao sepulcro que lhes guarda os despojos, ou seja, nos cemitérios, procurando inutilmente renovar as exaustas energias orgânicas. Senhor, por que não pedir por eles ao teu amor, que nos legou a doutrina do túmulo vazio,
E aí, só um pedacinho aqui, ajuda-os, ele pede, por compaixão, a se desfazerem das ilusões que os prendem à inquietação e ao tormento íntimo. Auxilia-os no aprendizado da arte difícil de dizer adeus. Olha que bonito isso, né? Isso é Irmão X. Tá? É um texto grande, mas só esse trecho aí dá para a gente pensar, né? É uma arte de dizer adeus. Vamos imaginar que nós temos agora, vamos fazer esse exercício agora, que nós sabemos que vamos desencarnar daqui, vamos dizer, vamos dar 2 horas. 2 horas, e nós vamos desencarnar daqui a 2 horas. Não, vamos dar um pouquinho mais. Vamos dar 4 horas. 4 horas. E todo mundo aqui vai desencarnar daqui a 4 horas. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Nada? Vamos ficar parados aí. O que a gente vai fazer? Pedir a Deus auxílio? É para responder? É, claro. Vamos ver. Bom, eu primeiro eu vou me reunir com meus familiares e pedir muita oração, que pronta para desencarnar eu já estou. Só isso. Já fez sua E mala já? pedir, e pedir a Deus que tenha misericórdia. Tá bom. Tá Só certo. isso. Quem mais? Eu, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir perdão Quem? a Deus por todas as minhas falhas e pedir que eu seja amparada pelos amigos de luz, Tá certo. Tá certo. porque eu não vejo outra coisa, porque a gente acha que nunca vai acontecer, mas quando a gente sabe que Sim. vai acontecer, a gente É. tem que procurar fazer, pedir perdão, né? E pedir o Sim. amparo, porque, né? Porque erros nós sabemos que nós estamos cheios dele. E vamos do jeito que a gente está aqui. Então, Ninguém vai mudar, não. e não vai mudar. A gente vai Não. chegar lá do jeito que a gente saiu daqui. E talvez até muito mais, porque ainda tem aqueles guardadinhos que a gente não sabe. Então, tipo, eu acho que eu acho, tá? Você perguntou, o que eu faria? Eu pediria perdão ao Pai por todas as minhas falhas e que eu fosse amparada no momento exato pela equipe de luz. É o que eu pediria. Isso aí. Tá fechado seu microfone, Eloá. Tá fechado. Tá fechado ainda. O anfitrião tem que abrir para ela, que ela não consegue. A Rose consegue abrir? Ou eu que abro? Eu não abro. É ela que tem que abrir, só ela. E não Agora, caiu, hoje agora. não caiu. Não, me Vamos lá, vamos despedir lá. Ainda tem da tempo, ainda tem família, tempo. Vai. me despedir da família, né? Obviamente, não, gente. É a hora, chegou minha hora, eu estou indo, estou bem, não precisa fazer escândalo, e é isso aí. E encarar, né? A gente já sabe, né? Inclusive, eu passei, por exemplo, todos esses meus irmãos agora, que desencarnaram recentemente, eu estava muito bem preparada, né? Para consolar a família, aquelas coisas, e me consolar também. Entendeu? Então, realmente, essa doutrina é Te dá, né? maravilhosa. Mudou, tudo mudou depois que eu peguei um livro e comecei a estudar. É Então, eu só verdade. tenho que dizer que o preparo a gente tem, né? É, isso aí. E viver, esperar da melhor maneira possível a hora, a gente não sabe, né? E ninguém sabe também, ainda bem, né? Já É, imaginou se ainda alguém bem, senão tivesse, a olha, gente ia daqui a ficar um nesse mês, desespero aqui. O que que meu eu vou Deus, fazer? não, 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 Não é? tranquilamente, entrega na É, mão de Deus, né? E a gente vai pedindo o que puder. É isso, amiga. isso aí, Maravilhosa a menina. sua palestra. Beijo, beijo. Muito boa, muito boa. Quem- Está intimada para Através, todo ano você fazer nossa palestra. através desses slides, né, eu aqui refletindo, né, sobre essa questão, e você
nos solicita que a gente fale alguma coisa, né? E eu pensei aqui na seguinte aspectos que, em vez de eu me dizer, como outros já disseram bem, como será o momento daquele momento final, eu acho que a gente tem que priorizar muito a vivência nossa, sabe? Porque depois que a gente desencarna, né, ou um amigo, um parente, uma pessoa muito afim ou muito próxima de nós desencarna, dá aquele sentimento de saudade, né? Então, que a gente possa então conviver o melhor possível, ainda vivo, para que os nossos laços sejam os mais fraternos, que os nossos afetos sejam sempre muito grandes, para que um possa colher o outro nessa caminhada, porque às vezes os nossos egos nos distanciam, os nossos vícios no julgamento, né, nos distanciam, então a gente se desfaça disso tudo e preserve a vida de relações, porque depois que a gente desencarna, ou um amigo desencarna, ou um ente querido desencarna, né, a gente sente. Então, para que essa separação momentânea seja a menos assim traumática possível, né? Mesmo a gente sabendo que nós somos espíritos imortais, nós já temos esclarecimentos, os slides apresentados aí nos deu tanta possibilidade de interpretarmos o que é a morte, né? Mas que a gente preserve o máximo a vida, vivendo intensivamente, vivendo amadamente, vivendo amorosamente, porque é óbvio que todos nós teremos a oportunidade de nos encontrar, né, de uma maneira ou de outra. Eu não sei como se dá esses encontros na espiritualidade, né? Dizem, os espíritos dizem que, de acordo com as nossas relações afetivas, se dá encontros na pátria espiritual. Mas enquanto ainda não chegarmos nesse momento, que a gente preserve, então, esse momento que seja a vida, vivendo intensivamente, né? Isso aí eu acho que eu comecei a refletir nesse aspecto, sabe? Uhum. Eu acho Valorizar onde você está agora, né? Que é o primeiro slide. valorizar onde nós estamos Valorizar agora, quem tá valorizar caminhando com a as gente. pessoas, porque, por É. exemplo, em vários momentos da nossa vida, né, a gente vê como é importante os familiares, os amigos, né, nos momentos assim difíceis, a gente vê como é importante as pessoas e a gente valorizar cada vez mais isso, né? Cada um representa para nós algo especial que a gente possa então valorizar isso. Quem mais quer falar? Quem mais? Ana Maria quer falar, Ana Maria? Não! Quem mais aqui? Eu acho que eu iria. Menezes. Eu vou ter que escolher vocês dois, para o ímpar, vocês dois aí. Quem vai ser? Eu sempre procuro agradecer a cada dia. Eu chego aqui na varanda, fico observando a natureza, a beleza, né? E pedindo, agradecendo a Deus aquele dia, que é mais uma página do livro para me decorar e para pôr em prática. E sempre procurar ser humilde com as pessoas. Às vezes eu sou meio salinho, sabe? Eu sou assim meio mão fechada, mas eu tenho que consertar isso. E sempre lembro do ensinamento do mestre. Quando ele chegava a Cafarnaum, uma jovem correu, caindo aos seus pés, dizendo: Senhor, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus pegou nos braços dela, botando ela de pé, e disse: Tu crês em mim? Ela disse: Sim, creio. Aí ele disse: Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo vivo que crê em mim
não morrerá jamais. Creziste? Ela disse, sim, Senhor. Então ela ficou mais tranquila. Então a gente tem que procurar conhecer as palavras do Mestre Jesus e botar aquilo na nossa mente para ficarmos calmos, não ficar apavorado, correndo, abraçar o caixão daquele parente porque morreu, mas antes não falava, discutiam, depois fica ali se lamentando, abraçando, fazendo aquele escândalo todo. Isso não vai resolver nada. Tem que ser antes. Jesus disse, vai, perdoa o teu irmão, depois me segue. É isso que nós temos que fazer. Aí. E aí, Denise? Estava aqui pensando, né? Enquanto os outros respondiam, eu estava aqui só. Eu acho que, para mim, o que está faltando antes, não se eu soubesse que 4 horas dá tempo de descer para o Rio e conversar com, conversar com três primas que ainda não consegui perdoar, não pelo que fez a mim, é pelo que fez ao- aos meus amores, entendeu? Ver se pelo menos elas conseguissem, eu acho que ainda tentar, ver se ainda conseguissem mexer um pouquinho no coraçãozinho delas para ver se elas se sensibilizavam com a situação. É isso aí. É, são primas e irmãs, fomos todos criados juntos, mas eu acho que ainda falta essa palavra para elas. Sei lá, de alguma forma eu ia tentar conversar ainda e passar, tipo assim, um pouquinho do meu amor que eu tenho por esses familiares nossos que elas resolveram ir contra, sabe? Entendi. Dá uma amenizada na situação. Isso, é que eu acho que ainda falta isso. É coisa que eu tenho pensado bastante. Então, em 4 horas daria tempo de eu reencontrar. E se não Ou desse, a gente então, faz ou uma. então renunciar, né? Porque tem aquela lição maravilhosa. Pois, Renuncie à alegria de vê-los transformados. Para mim, isso é básico. Porque a isso. gente Queria quer muito falar uma daqui. coisa, Eu ia hein? tentar ainda. Tá bom. Eu Eu me Mas queria é conheço. isso dizer uma aí. Eu fazia Mas coisa. uma a chamada de tentativa é uma vídeo, né? renúncia também. Não precisa nem Tentativa descer. Fazia a chamada de vídeo, né? Já estava bom. é verdade, né? Eu Bota o tô Zoom aí, agora. pronto. Conversa com Isso, todo mundo. Quem está tá bom. faltando? Verinha e Rose. Mas eu acho o seguinte, se isso acontecesse, eu ia para a beira da praia. Eu adoro o mar. Eu não ia me despedir de ninguém, porque seriam tantas pessoas para eu me despedir que não daria às 4 horas. Não dá. Eu iria para a beira da praia primeiro para agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu de estar aqui, de fazer essa viagem, de conhecer tanta gente legal, de ter feito o trabalho que eu fiz ou que eu estou fazendo. Mas tem uma coisa principal que eu iria falar. Eu ia mandar um recado para quem está na espiritualidade. Eu diria assim, gente, eu estou chegando. Mas quem estiver preocupado com a minha chegada, não se preocupe, porque quem está voltando não é a mesma que partiu. Então, quem estiver escondidinho, com medo da fera que saiu daí e veio para cá, não se preocupe, ela está mais mansa. Então, não fiquem assustados, não fiquem com medo, porque quem está voltando não foi a mesma que partiu. E o que ela quer de vocês é apenas um abraço. E que vocês, né, a perdoem por algo que ela tenha feito contra vocês. E que a gente possa agora, se não nos tornarmos os melhores amigos do mundo, mas podermos ficar um ao lado do outro sem ter medo um do outro, né? Então, ó, tô chegando, mas fica todo mundo tranquilo, que está tudo em paz, está tudo bem. Era esse o meu recado para quem está na espiritualidade.
Porque toda vez que eu faço minhas preces, eu me lembro às vezes disso. Eu digo, gente, olha, se tiver alguém aí com medo, porque a gente pensa assim, né? Ah, meu Deus, eu tenho que pedir perdão a muita gente que eu fiz mal. Né? A gente sempre lembra disso. Ah, eu tenho que pedir perdão a muita gente porque eu fiz mal a muita gente. Mas a gente também não pode esquecer que tem muita gente que também fez mal para a gente. E essas pessoas, às vezes, lá no plano espiritual, estão com medo do quê? Do retorno, estão com medo da nossa ação contra elas, não é? Da mesma maneira que a gente, olha, se tiver alguém aí que um dia eu fiz mal, me perdoe, por favor. Mas também tem gente lá que nos fez mal e que está com medo danado, né? Que a gente volte com medo. Meu Deus do céu, quando essa fera voltar, o que ela vai fazer? Vai pular da minha garganta querer vingança contra o que nós fizemos contra ela. Então, por isso, esse seria o meu recado. Gente, estou voltando, mas não se preocupem. Quem tiver escondido pode aparecer, quem tiver viajado para longe pode voltar. Que quem está voltando não é mais aquela que parte, que vem para a Terra, né? Quem está voltando um pouquinho melhor. Então, não se preocupe. Isso aí é muito importante, Rose. Saber que a gente vai voltar melhor do que chegamos. Ah, não tem nem dúvida disso. Exatamente, né? Graças Verinha, você, Verinha? Não sabe? Não pensou? Deus. Só tá, a gente sempre pensa, porque a gente sabe que Uma hora ou outra, né? nessa novela todo mundo morre no final, não é isso? Então, Todo mundo. todo mundo morre no final nessa novela. Então, pensar, eu sempre penso. Naquela nossa leitura diária, né, eu costumo pedir perdão principalmente aos meus desafetos. Quando eu oro, quando eu faço minhas preces de manhã, eu tenho o hábito de pedir a proteção de Deus para todos os meus afetos. E eu peço principalmente aos meus desafetos. Então, essa parte do perdão, eu estou sempre pedindo. E como a Rose falou, eu sempre digo para eles, aos meus desafetos, encarnados e desencarnados, caso eu tenha muitos, nessa encarnação, eu acho até que eu não fiz muito desafeto, não. Acho que eu fiz mais afeto, mas é só o que eu acho. Mas desencarnado, sabe lá quantos milhares tem por aí. Então, eu sempre peço por eles. E digo para eles que eu já não sou mais a mesma pessoa e que eu não seria mais capaz, que eu já não sou mais capaz de prejudicá-los como por acaso eu tenha feito em algum momento. Agora, diferente de todo mundo, assim, ó, eu não ia fazer muita coisa, porque o perdão já 4 horas não dá para fazer muita coisa, mas que eu ia procurar com uma vela na mão alguém que adotasse as minhas gatinhas, isso Tá eu ia certo. Eu ia ficar desesperada de deixar, porque sabe por que que gato? Ninguém gosta de gato. Gato é um bicho que todo mundo. Ah, não sei, não gosto de gato, não gosto de gato. E a minha ainda é idosinha e dodói, toma remédio, gente. A única coisa. Eu ia gastar essas 4 horas procurando alguém para adotar minhas gatas. Tá certo. Tá ótimo. Ainda não evoluí a esse ponto. Eu sei que Deus dá um jeito, né? Que tudo se ajeita, mas. Precisa gastar 4 horas, não, ó. Pode deixar comigo. Pode deixar. Eu também, ó, também fico. Posso ficar com a velhinha. Posso ficar com a velhinha. Que Duas, né, paciência para gente? gato. Eu gosto de gato. Vai ver, solucionada a questão. Pronto, já está resolvido. Então, Se eu você ia só- passar realmente essas 4 Vai, horas agradecendo a Deus a oportunidade e fazer o quê, né? Vou É, embora. embora. É isso, gente, é isso. Então, a gente termina aqui, né? Essa reflexão boa, né? Que a Faltou gente... você, Carmen, falar. Pois é, eu já estava E a pensando que Joana ninguém ia também. falar, que ninguém ia falar, não. Bom, A bom, Joana já eu saiu. tenho, vou dizer, 4 horas é muito pouco. Eu tenho um avôzinho, desencarnado, claro,
pessoa muito, muito, muito querida do meu coração. E ele, eu sei, eu vou tentar essas 4 horas me sintonizar com ele. Disse, vovô, eu estou chegando, hein? Estou chegando. Me ajuda aí. Ele sempre foi uma pessoa, sabe aquela pessoa que cuida de todo mundo, que sabe de todo mundo, que sempre serviu, né? Serviu, ele sempre serviu. E ele daquele tipo, ele sempre foi daquele tipo que fazia versinho cada aniversário, sabe? A pessoa que, para vocês verem como era na família, que eram duas filhas, né? E as netas, que eram muitas, todo mundo queria um marido igual a ele. Ninguém encontrou. Deus jogou fora a receita. Então, todo mundo pensava, as filhas e as netas, todo mundo querendo encontrar um marido como ele foi, né? Foi uma pessoa muito amorosa e deixou muita lembrança. Eu até me emociono quando falo dele. E a primeira pessoa que eu pensei, né, dessa dinâmicazinha aí que a gente fez, eu vou falar com ele. Vovô, prepara aí que eu estou chegando. Me ajuda, que vai ser difícil aí. Só, é isso que eu vou fazer. É isso, gente. Então, vamos terminar aqui, só agradecendo essa oportunidade que a Rose me deu, né? Dessa reflexão aí importante, que é muito importante essa reflexão que a gente faz. A doutrina espírita vamos dizer assim, é a nossa vida, é a nossa transformação. A doutrina espírita é a nossa transformação. Graças a ela, nós somos um pouquinho melhores, um pouquinho melhores. E cada dia mais que a gente se apropria, que a gente estuda, que a gente conhece, a gente anda um bocadinho, dá aquela brincadeira, mamãe, posso ir? Quantos passos? A gente dá aquele passinho de formiga, cada hora a gente avança um bocadinho. Então, é só gratidão que a gente tem. E a Rose é a responsável por essa garra, essa vontade que a gente tem de estudar, de saber mais. Então, eu tenho assim gratidão, além do meu vozinho, que ele vai, gratidão à Rose, que nos possibilitou, né, essa oportunidade de estar cada dia mais se melhorando através dos estudos, através do empenho, da garra dela, que é uma missão que ela tem, que graças a Deus ela tem essa missão, porque a gente está na aba dela, né? E que com certeza você está cumprindo aquilo que você veio aqui, tá bom? Então é só gratidão mesmo, tá? Obrigada aí. Eu concordo e assino embaixo. Todo mundo, né? Todo mundo. Concordamos. Eu agradeço muito a vocês, meus amigos, né? Porque, na realidade, quem me dá a oportunidade é vocês. Porque eu preciso muito desse emprego. Muito desse emprego, né? E Tranquila. vocês, Pode que a gente vai assinar a sua carteira. Continua assinando sua participando carteira. desses estudos, vocês me dão uma grande oportunidade, porque a minha necessidade é imensa. Então, graças a Deus, A nossa. graças a vocês, eu estou conseguindo cumprir com as minhas necessidades. Não é nem missão, não, é necessidade. Então, Não vocês importa. estão aí me ajudando a dar mais um passinho para frente, porque a coisa era difícil. Mas a misericórdia do Pai é tão grande, né? Que ele disse assim: ó, você vai, eu vou mandar uma turma bem legal para te ajudar, para você não empacar novamente, tá bom? Então, graças a vocês, eu estou conseguindo dar os passinhos para frente. Então, como eu disse, é muito bom a gente estar aqui, né? E esse tema, que para mim é muito interessante, que antes do meu pai desencarnar, eu tinha muita preocupação com isso, porque eu nunca tinha tido ninguém assim muito íntimo, né, daquele família, aquele núcleo, né? Tinha assim, já tias, bisavós, avós de 80, 90 anos que tinham desencarnado. Mas, né? Então, pessoas mais novas ou do núcleo familiar, pai, mãe, irmão, nunca tinha desencarnado. Então, na minha cabeça sempre vinha essa preocupação. O dia que alguém da minha família, do núcleo, pai, mãe, irmãos, desencarnar.
Como é que eu vou reagir? Como eu vou reagir? Era uma grande preocupação minha, porque isso nunca tinha acontecido. E eu tinha preocupado, como eu vou sentir isso? E um dia meu pai, meu pai tinha 59 anos, quando meu pai desencarnou jovem, eu considero jovem, hoje eu tenho 66. Foi um choque, mas eu já era espírita. Eu já era espírita. E eu senti na época o quanto esta doutrina foi importante para que eu tivesse a sustentação. Meu pai era muito amigo meu, muito, muito amigo, parceiro, sabe? Meu pai era muito ligado a mim, eu muito ligado a ele. E foi justamente ele que desencarnou, e eu tive aquele impacto, sabe aquela coisa de você ter um impacto, mas ao mesmo tempo havia algo em mim que não deixou eu cair, me sustentou, me manteve assim. A compreensão do que nós lemos no slide, né? Ninguém morre, a morte não existe. E como nós estamos aqui, né, viemos aqui para conhecer, crescer, amar, e um dia temos que retornar para casa. Com a nossa malinha, como aquele slide, com a nossa malinha, né, estamos retornando para casa. E um dia todos nós nos encontraremos. Como nos encontramos aqui, nos encontraremos novamente. Então, essa doutrina foi muito, muito importante. Então, eu tenho certeza que, se algo assim vier a acontecer novamente, novamente eu vou estar amparada, sustentada, porque a compreensão do que seja esse retorno é altamente consolador. Quem conhece essa doutrina não sofre desesperadamente quando algo acontece. Vai sofrer um pouco, sim, pela saudade, né? Mas aquela sensação profunda, né? Porque a gente diz o quê? Eu perdi alguém. E essa palavra de eu perdi, ele é muito difícil, ele é muito dura. E nós sabemos que não perdemos ninguém, que eles estão aí, ninguém está perdido, como a Carmen lembrou da pipa, né? Essa pipa, ela não arrebentou e foi embora, o vento não levou. Eles estão aqui, né, navegando em volta de nós, ao alcance do nosso pensamento. Essas pipas estão sempre ligadas umas das outras. Então, isso para mim é uma coisa maravilhosa e agradeço todo dia a Deus por essa doutrina que nos esclarece e principalmente nos consola nesse momento que é um momento difícil e doloroso, sim, mas que não nos deixa ir ao desespero, porque nós já conhecemos a verdade. E como disse Jesus, né? Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nos liberta da ignorância, do medo, de tudo isso. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês por estarem junto a mim nessa caminhada. E vamos juntos, com certeza. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião. Mais uma vez, Carmen, muito obrigado mesmo por você estar sempre aqui ao nosso lado, nos auxiliando, trocando, nos ensinando, não é? E que Deus te abençoe a sua família, abençoe seus bons propósitos e abençoe a todos vocês, meus irmãos, que estão aqui conosco e que estão me ajudando muito. Vocês não sabem o quanto, mas vocês estão me ajudando muito. E aí, para a gente encerrar a nossa reunião de hoje, eu vou pedir para o meu irmão Alberto para fazer a nossa prece de agradecimento. Alberto, por favor. Ao término deste momento de reflexão, agradecemos ao Pai, o Senhor da vida, por todas as bênçãos. Agradecidos, Senhor, por Sua presença em nossas vidas.
tivemos a oportunidade de reencarnarmos para o nosso aprendizado, Senhor. Vós nos oferece esta oportunidade e que possamos aproveitá-la, buscando a superação dos nossos obstáculos íntimos, buscando com perseverança o caminho que nos permita crescermos espiritualmente, para assim estar mais perto de vós, Senhor. Vós, de infinito amor, nos enviastes o Mestre Jesus, que veio nos esclarecer, nos mostrar o caminho da renovação, o caminho do perdão, o caminho do amor, e que possamos, Mestre, inspirado nos seus exemplos, buscar a vivência de todos esses ensinamentos, para que possamos viver a vida de forma eficaz, de forma plena, para que possamos, então, ao chegar o nosso momento de desencarne, podermos olhar para trás e dizermos: valeu a pena. Que possamos, então, nas nossas vidas, ser uma vida intensa de experiências, de trocas, de afetos, para que possamos, então, seguir o caminho exemplificado por toda essa espiritualidade. Os Espíritos do Senhor que veio nos trazer as mensagens necessárias para entendermos o caminho da vida e o caminho do desenlace. Que possamos, então, nos preparar, nos educar para a morte e para a vida, porque as duas fases estão sempre interligadas, porque a vida continua. Somos espíritos imortais. E que possamos, então, ao término deste momento de oração, de prece, ter Jesus em nossos corações e o Pai Celeste em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meu Beijo, meninas, menino, todo mundo. Beijo. Beijo para vocês, beijo, gente. meus irmãos. Tchau. Boa tarde. Muita Bom fim de paz, semana. muita Obrigada, luz, gente. um bom fim de semana de muitas alegrias. Tá bom? E mais uma Vai. vez, muito obrigado por vocês estarem junto a mim, nessa casa abençoada. Que o Francisco de Assis abençoe a todos. Tchau, um abração aí na Regina, meu amigo. Segunda eu tenho É, médico, tá, Rose? tudo bem, Segunda-feira, amor, de tudo manhã e de bem. tarde, tá? Tudo bem, minha amiga, Se der tudo bem. tempo, eu estou aqui, tá? Tchau, Ana, Obrigada. Nilson. Obrigada por tudo, gente. Tchau, um abraço para todos. Carminha, linda, adoramos. Tchau, foi Adoramos a palestra. ótimo, Carmen, foi ótimo. Muito obrigado.